participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe-me a vida, eu estava condenado. Mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor.
Olá, graça e paz da parte do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bom mais uma vez estarmos juntos com este propósito de celebrar ao Senhor das nossas vidas, de dar a Ele o culto que lhe é devido. Desde já, eu gostaria de lhe convidar a orar comigo, pedindo para que Deus, na sua graça e misericórdia, venha falar conosco, nos instruir e nos ensinar através do texto bíblico a qual iremos ler. Oremos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Obrigado por nossa vida, por teu amor. Obrigado por cada pai presente, por ele existir, por dar a ele esta nobre missão de formar os seus filhos para o Senhor. Agradecemos também a Deus pela maravilhosa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos neste ambiente virtual para celebrar ao Senhor, ao Deus da nossa vida. Muito obrigado, Pai. A nossa oração é de gratidão, mas também uma oração de petição. Pedimos para que o Senhor fale conosco através da Tua palavra que é viva, através da Tua palavra que é poderosa. Pedimos a Deus para que o Senhor venha nos ensinar a caminharmos de acordo com a Tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Pois bem, nós estamos, durante já alguns encontros, fazendo algumas reflexões na carta de Paulo aos Efésios. Nós estamos trabalhando uma série cujo título é Ser Igreja à luz da carta aos Efésios. Já pensamos que ser igreja é compreender a quem pertencemos. Fazemos isso à luz de Efésios 1, versículos 1 e 2. Pensamos também que ser igreja é ser para a glória de Deus. E fizemos isso à luz de Efésios 1, do 3 até o versículo de número 14. Pensamos ainda que ser igreja é orar pela comunidade local. E o texto base foi Efésios 1, do versículo 15 até o versículo de número 23. No nosso último encontro, nós pensamos que ser igreja é ser alvo da graça de Deus. Pensamos com base em Efésios 2, do versículo 1 até o versículo de número 10. Hoje, nós estaremos pensando que ser igreja é viver a unidade por meio da cruz. E o texto base será Efésios 2, do versículo 11 até o versículo de número 22. Mas antes de irmos para o texto, é muito importante você ter em mente o autor desta carta, para quem ele escreveu. E nós já fizemos essa introdução, mas é muito importante nós trazermos à memória essas verdades. O autor aqui é o apóstolo Paulo. Ele está preso na cidade de Roma, na sua primeira prisão, uma prisão domiciliar, onde ele tinha algemado em si um soldado da guarda pretoriana. Paulo está ali preso, e de lá ele escreve esta carta e mais 3. Ele escreve a carta aos Filipenses, a carta a Filemão e a carta aos Colossenses e a carta aos Efésios. Paulo, quando ele escreve a carta aos Efésios, diferente de muitas outras cartas a qual ele havia escrito, a carta aos Efésios não é uma carta propriamente para resolver problemas da igreja, como por exemplo a carta aos Coríntios, como a carta aos Colossenses, onde ele vai confrontar os gnosticismos, os gnósticos ali. A carta aos Efésios, ao que tudo parece, a ideia de Paulo é simplesmente trabalhar a doutrina do que é ser igreja. Por isso que logo no seu primeiro capítulo ele vai trabalhar que a igreja é um plano de Deus na eternidade, que o Senhor, por graça e misericórdia, executa no tempo, na história. Então ele vai deixar muito claro que Deus abençoou a igreja, ou seja, todos aqueles que viriam fazer parte desta comunidade chamada igreja, e Deus na eternidade, ele havia escolhido em Cristo
esta igreja para viver uma vida santa e irrepreensível. Depois ele ora por esta igreja, a partir do verso 15. Ele agradece a Deus por esta igreja e depois ele pede para que Deus, por graça e misericórdia, concedesse a essa igreja sabedoria, conhecimento. E em seguida, no capítulo 2, Paulo vai trabalhar qual era a condição da igreja antes de se render ao Evangelho de Jesus. E a condição da igreja antes de se render ao Evangelho de Jesus era uma condição de morte espiritual. Paulo vai dizer que eles estavam mortos em suas transgressões e pecados. Eles não tinham vida com Deus. Quando nós chegamos no verso de número 11, e é o texto base para a nossa reflexão hoje, Paulo ele começa dizendo assim, portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisos pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Depois que Paulo trabalha qual era a condição dos efésios antes do Evangelho, antes deles conhecerem a Jesus, e finalizar a primeira parte do capítulo 2, dizendo que eles, os efésios, eram salvos mediante a fé em Cristo Jesus e pela graça de Deus. A sensação que temos é que para que os efésios não criassem nenhum tipo de orgulho, nenhum tipo de soberba, no verso 11 e 12, o apóstolo Paulo vai trazer novamente a compreensão de qual era a condição dos efésios antes de Jesus. Então ele começa dizendo, portanto, ele conclui o pensamento dele acerca dos 10 primeiros versos do capítulo 2, e ele volta novamente com a lembrança. Então ele diz assim, anteriormente, vocês eram gentios. No verso 12 ele vai dizer, naquela época. Então Paulo está fazendo referência a um tempo antes deles professarem a fé em Jesus Cristo. E o primeiro ponto que eu quero pensar com vocês para que nós vivamos a unidade produzida pela cruz, ou por meio da cruz, nós precisamos compreender o quão desesperadora era a nossa condição. O quanto a nossa condição antes de Jesus era uma condição angustiante, sofrível. Você vai perceber que Paulo começa dizendo o seguinte, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios, por nascimento, e chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão. A primeira verdade que Paulo vai trabalhar com os efésios era, antes de Jesus, antes de Deus manifestar a graça sobre a vida de vocês, antes de Deus decidir ressuscitar vocês, antes de Deus decidir salvá-los, a condição de vocês era gentios, ou seja, vocês não faziam parte do povo de Deus. Percebam que Paulo vai dizer que eles eram gentios por nascimento. Por quê? Porque os gentios, eles não faziam a circuncisão, que foi uma prática mediante uma aliança que Deus estabeleceu para o povo de Israel. Então todo gentio, por não pertencer ao povo de Israel, eles não eram circuncidados. Então Paulo diz, lembre-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que chamam circuncisão. Por quê? Porque o povo de Israel, ao olhar para os outros povos, eles viam os outros povos como incircuncisos, ou seja, povos que não tinham aliança com Deus, que não tinham pacto com o Senhor na carne, porque a circuncisão era feita no órgão genital masculino, após 8 dias de vida.
Então eles não pertenciam ao povo de Deus. Em seguida, o apóstolo Paulo diz assim: naquela época, vocês estavam sem Cristo. Olha que situação, que condição desesperadora. Eles não pertenciam ao povo de Deus. Eles estavam sem Cristo. Por quê? Porque a promessa de um Messias, a revelação acerca de um Messias, foi dada a Israel. Eram os profetas que diziam para o povo de Israel de que viria o Messias, de que o escolhido, o ungido de Deus, viria para salvá-los da condenação do pecado. Essa promessa, ela era real para Israel, porque os escritos acerca de Jesus estavam para Israel. Os profetas do Antigo Testamento foram levantados para Israel. Então, os gentios não tinham Jesus, porque a proposta era que, quando Jesus viesse, Israel se dobrasse diante do senhorio de Cristo, e ao se dobrar diante do senhorio de Cristo, Israel influenciasse as outras nações, mas Israel não se dobra ao senhorio de Jesus. Tanto que Jesus vai deixar claro isso no Evangelho de João. Ele vai dizer: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Jesus está falando para os judeus, ou melhor, dos judeus. Então os gentios não tinham Cristo. Em seguida o apóstolo Paulo vai dizer: separados da comunidade de Israel. Ou seja, vocês não pertenciam ao povo. Vocês não pertenciam à nação escolhida por Deus, levantada por Deus. Vocês estavam separados da comunidade de Israel. E mais, segundo o apóstolo Paulo, sendo estrangeiro quanto às alianças da promessa. Os gentios, eles não tinham expectativa nenhuma sobre as promessas de Deus, porque as promessas de Deus foram feitas para Israel. As alianças, os pactos foram feitos com Israel. Deus levanta Abraão, que Abraão é o pai da nação, e a aliança pairava sobre a vida de Israel. Os 10 mandamentos foram dados para Israel. Então o pacto, as alianças, o compromisso de Deus era com Israel. O gentio não tinha essa esperança. Então eles estavam separados. Eles eram estrangeiros quanto às alianças da promessa. Paulo diz assim: sem esperança e sem Deus no mundo. Ou seja, qual era a esperança de um gentio naquele tempo? Alguém que não fazia parte do povo de Deus. Alguém que não tinha Jesus. Alguém que não tinha sobre si as alianças da promessa. Alguém que não tinha sobre si a esperança. Ou seja, a situação de um gentio era uma situação desesperadora, angustiante, sofrível. Paulo faz questão de dizer: naquele tempo vocês estavam no mundo sem Deus. Por quê? Porque tirando Israel, todas as outras nações eram politeístas, ou seja, eram nações que cultuavam vários deuses, que tinham vários deuses como seus senhores. Os efésios eram assim também. Os efésios cultuavam os deuses do panteão grego. Os efésios cultuavam os deuses, no caso os ídolos. Eles serviam o diabo, eles cultuavam as trevas, eles viviam influenciados pela magia, pelo encanto. Logo, eles não tinham o Deus verdadeiro, o Deus que criou céus e terra, o Deus que estabeleceu uma aliança com o povo de Israel, o Deus que enviaria o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz. Portanto, viver a unidade por meio da cruz, é necessário compreender o quão era desesperadora a nossa condição. Éramos pessoas que não pertencíamos ao povo de Deus. Éramos pessoas separadas da comunidade do povo de Deus. Éramos estrangeiros quanto às alianças da promessa do Senhor. Éramos pessoas sem esperança, sem expectativa de um futuro. Éramos pessoas vivendo no mundo, escravizadas pelos deuses, pelos ídolos deste mundo.
Portanto, ser igreja e viver a unidade por meio da cruz é compreender que a nossa condição é uma condição profundamente desesperadora. Era uma condição de nenhuma expectativa, de nenhuma luz no fundo do túnel. Essa era a nossa condição. Era a condição qual Paulo vai tratar no verso 1 em diante do capítulo 2, de morte, de pessoas que viviam satisfazendo as suas vontades pecaminosas, de pessoas que viviam cegas por suas convicções ideológicas, pessoas que viviam satisfazendo o seu pecado, influenciadas pelo curso, pelo sistema caído deste mundo, pessoas que viviam influenciadas pelo príncipe do ar, que é Satanás, pessoas que viviam satisfazendo as paixões da carne. Nós éramos assim. Nós éramos assim. Esta era a nossa condição. Segundo, ser igreja é viver a unidade por meio da cruz, é reconhecer a importância da obra de Jesus na cruz. O verso 13 até o verso 18, Paulo diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. No verso 13, depois de Paulo lembrar os efésios de que a condição deles era uma condição desesperadora, agora Paulo vai dizer: mas agora, ou seja, neste tempo presente, nesta real condição, Paulo vai dizer o seguinte: agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, ou seja, vocês que eram gentios por nascimento, vocês que eram estrangeiros, vocês que eram estrangeiros quanto às alianças da promessa, vocês que estavam sem Deus no mundo, sem Cristo, vocês que não tinham esperança, Paulo vai dizer: em Cristo, vocês foram aproximados. E Paulo faz questão de dizer quando esta aproximação aconteceu. O apóstolo Paulo diz assim: mediante o sangue de Jesus. Primeira verdade, que a cruz, o sacrifício de Jesus mudou. E o sacrifício de Jesus nos aproximou de Deus. O sacrifício de Jesus nos reconciliou. E é importante que você entenda, não foi Deus que foi reconciliado conosco, mas sim nós, quem fomos reconciliados com Deus. Porque quem se afastou foi nós. Quem correu de Deus, quem fugiu de Deus, fomos nós. Quando Adão e Eva pecaram no Éden, a primeira atitude do primeiro casal foi de fugir da presença de Deus. Quem criou esta barreira de inimizade, de distanciamento entre Deus e o homem e Deus, fomos nós. No verso 14, o apóstolo Paulo diz assim: pois Ele é a nossa paz. Uma outra verdade que a cruz, o sacrifício de Jesus mudou, é porque na cruz, Jesus Cristo, ele pacifica. Jesus Cristo na cruz, Ele produz a paz entre o pecador e o Deus que é santo. Porque a Bíblia diz que nós estávamos em inimizade para com Deus. Havia uma guerra entre nós. Nós não queríamos Deus, nós não queríamos viver a vontade de Deus, e esta era a condição dos Efésios. Mas aí Paulo vai dizer o seguinte: mas por meio da cruz, em Jesus, no sacrifício dele, na morte substitutiva dele na cruz do Calvário, agora vocês têm paz com Deus. É isso que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Ele diz assim: tendo, pois, sendo justificados por Deus, temos paz com Ele. O que Paulo está dizendo é que na cruz, Jesus nos torna justo, inocente diante das nossas culpas, e ao nos tornar justos, inocente, Ele produz a paz. Então agora nós temos paz com Deus. Paulo continua dizendo: o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade,
anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenança. O que Paulo está dizendo é que na cruz, todos aqueles rituais, aquelas cerimônias que apontavam para Jesus, que eram sombra das coisas que viriam, na cruz, elas foram abolidas, anuladas, e eram um peso para o povo. Quando eles pecavam, eles tinham que oferecer um sacrifício, isso era um fardo. A circuncisão, isso era um peso. Mas Paulo está dizendo que agora na cruz foi anulado, foi abolido. Em seguida, no verso 16, Paulo vai dizer novamente, ou melhor, no final do verso 15, o objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. A obra da cruz, além de nos aproximar de Deus, além de produzir paz, a obra da cruz, ela une povos. O que Paulo está falando aqui é que judeus e gentios não se davam. Não havia amizade entre eles, não havia comunhão entre eles. Um judeu, pela manhã ele orava agradecendo a Deus por Deus não tê-lo feito um gentio. Tamanha indiferença, intolerância, preconceito que um judeu tinha de um gentio e um gentio de um judeu. No templo existia o átrio dos judeus e o átrio dos gentios. E o que separava esses dois átrios era um muro. E neste muro estava a descrição dizendo que se o gentio ultrapassasse este muro, indo para o átrio dos judeus, ele pagaria com a sua própria vida. Isso era um sofrimento, isso era uma angústia tremenda. Esse relacionamento não era possível acontecer. Mas a cruz uniu povos. Na cruz não existe mais raça, etnia. Não existe na cruz a cor de pele, a cor dos olhos, a cor do cabelo, o grau de informação. Na cruz todos nós somos um. É um único povo. Por isso que Paulo vai dizer, ele diz assim, no verso 16, e reconciliar com Deus os dois, ou seja, judeu e gentio, os dois em um corpo. Agora ele está falando da igreja. Deus uniu judeu e gentio num único corpo. Essa é a verdade que os efésios precisavam compreender. Porque a igreja de Éfeso era composta, era formada por judeus e gentios. Gente que corria no sangue, ou melhor, nas veias, o sangue de Abraão. E gente que não tinha vínculo nenhum com a nação de Israel. Mas ambos foram chamados por Deus, por graça e misericórdia, para viverem unidos. E ambos agora, segundo o apóstolo Paulo, no final do verso 17, agora ambos têm acesso ao Pai por meio de um só Espírito. Ou seja, ser igreja é viver a unidade por meio da cruz, compreendendo a importância da obra da cruz. Se você não compreender a obra da cruz, você vai ver indiferente quanto à tua comunidade da fé. Se você não perceber que o que Jesus fez na cruz é muito mais profundo, você não vai conseguir se relacionar com os irmãos da comunidade da fé. Você vai valorizar os teus pensamentos, tuas preferências, teus gostos. Você sempre vai potencializar as diferenças. Mas você não vai conseguir viver em comunhão, em unidade, porque a obra da cruz ainda não foi compreendida por você. Se você entende que o que Jesus fez na cruz é nos reconciliar com Deus, é trazer paz para com Deus, é nos unir num único corpo, é nos dar acesso ao Senhor, ao Deus da igreja. Não importa o quanto somos diferentes, quanto indivíduos, quanto seres humanos, nós vamos caminhar juntos no mesmo propósito, com o mesmo objetivo, porque a cruz nos une. A cruz derruba o muro da inimizade. Portanto, compreender a cruz, reconhecer a importância da obra de Jesus na cruz, é fundamental, é algo crucial para vivermos em comunidade, para vivermos como igreja.
Terceiro, ser igreja é viver a unidade por meio da cruz, compreendendo a nossa nova humanidade em Cristo. E Paulo vai deixar claro isso no verso 14, 15 e depois no verso 19. Os versos dizem assim: pois ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, destruindo a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo, além dos mandamentos, expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. O verso 19 diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. O que Paulo está dizendo para os irmãos de Éfeso é que em Cristo eles receberam uma nova humanidade, ou seja, em Cristo eles se tornaram um novo povo, que é a igreja. Não existe mais agora etnia. E o que Paulo está fazendo não é anulando a história deles, a cultura deles, mas o que Paulo está dizendo é que em Cristo eles se tornaram agora um. Percebam que no verso de número 15, no final, o apóstolo Paulo vai dizer assim: o objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, ou seja, judeu e gentil, um novo homem. Ou seja, a ideia de uma nova humanidade. A igreja é um novo povo, a igreja é a nova nação, levantada por Deus. E era essa a compreensão que o apóstolo Paulo gostaria e queria que os efésios tivessem, que eles compreendessem que em Jesus eles receberam uma nova nação, uma nova humanidade. Eles eram um novo povo agora em Cristo Jesus. No verso 19, Paulo diz assim: vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros. Ou seja, estrangeiro era aquele que não pertencia àquela terra onde estava. Paulo está dizendo: agora vocês não são mais estrangeiros. Lembrando que no verso de número 1 e 2 ele havia dito que eles eram estrangeiros. Ele vai dizer: vocês não são mais agora forasteiros, mas concidadãos. E essa palavra concidadãos traz a ideia de alguém que faz parte agora de uma comunidade, alguém que faz parte agora de um grupo de pessoas, de um povo, de uma etnia. E nós fazemos parte agora, e os efésios também faziam, de um novo povo. E este povo é o povo espiritual do Senhor, é o povo que vive a proposta do reino de Deus. Nós precisamos compreender isso. Em Cristo nós somos novas pessoas. Em Cristo nós recebemos uma nova humanidade. Em Cristo nós somos um novo povo. A igreja é o povo de Deus. A igreja é um outro povo. A igreja é diferente dos outros povos, porque a igreja em Cristo é novo. A igreja em Cristo tem uma nova identidade. A igreja em Cristo tem uma nova proposta de vida. Nós precisamos compreender isso. Se nós não compreendermos que em Cristo, independente da nossa cor, da nossa formação, do nosso grau de instrução, independente da nossa conta bancária, independente da nossa ideologia de pensamento, independente, se nós não compreendermos que em Jesus nós somos um novo povo, nós não conseguiremos viver a unidade por meio da cruz. Não compreenderemos. E esse é o nosso desafio. Porque às vezes nós queremos viver na comunidade, às vezes nós queremos viver a espiritualidade cristã, mas não queremos viver como pertencente àquele grupo. Queremos viver uma fé isolada, solitária, mas não uma fé comunitária, uma fé que produz comunhão, uma fé que permeia no ajuntamento. É porque eu não entendi que eu faço parte de um povo. E por último, ser igreja é viver a unidade por meio da cruz, reconhecendo que em Cristo nós nos tornamos a igreja. Nós nos tornamos a igreja. E os versos 20 até 22, Paulo vai dizer isso. Paulo diz: edificados
sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por meio do seu Espírito. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo agora está dizendo para os efésios que em Cristo eles se tornaram a igreja de Jesus. Em Cristo eles se tornaram a igreja de Deus, a noiva do Senhor. E para dizer isso, Paulo usa a palavra edifício, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Quem são esses apóstolos? Os apóstolos que Jesus chamou: João, Pedro, Paulo. Quem são os profetas? Os profetas são aqueles que Deus levantou no Antigo Testamento para anunciar a tua palavra. Então Paulo vai dizer que os efésios estavam sendo edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, ou seja, sobre os ensinos deles. E em segundo, o apóstolo Paulo diz assim: tendo Jesus Cristo como a pedra angular. A pedra angular era a principal pedra na estrutura de um alicerce, que era a primeira a ser colocada, para que a partir dela todas as outras fossem. Ela é que dava sustentação, qualidade no alicerce. O que Paulo está dizendo para os efésios é: antes de vocês virem, ele foi fundado, ele é quem vai dar estrutura, ele que fortalece a base. Em seguida, ele diz: no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo do Senhor. É em Jesus que os efésios estavam sendo ajustados, edificados. É em Jesus que os efésios estavam crescendo. Para quê? Para se tornarem um santuário santo no Senhor. E a palavra santuário aqui que Paulo usa, no grego é naos, e ela traz a ideia do santo do santo, o lugar onde Deus habitava. O que Paulo está dizendo é: vocês agora são o santuário de Deus, vocês agora são a igreja do Senhor. Vocês são o povo que Deus chamou para compor a igreja, que Deus levantou por meio do Evangelho para ser a igreja. E no final, ou melhor, no verso 22, Paulo vai dizer: nele vocês também estão sendo edificados. Ou seja, em Jesus, os efésios estavam sendo edificados para se tornarem moradas de Deus por seu Espírito. Os efésios eram a igreja de Jesus. Eles eram aqueles que Deus na eternidade estabeleceu o propósito de formar a igreja, de formar um povo para si, e os efésios faziam parte deste povo. Eles eram aquele povo que Deus os escolheu para serem santos e irrepreensíveis. Eles eram aquele povo que em amor Deus os predestinou para serem filhos. Eles eram aquele povo que mediante a cruz foram redimidos e perdoados. Eles eram aquele povo, a igreja, que mediante o sacrifício de Jesus, eles foram selados com a presença do Espírito Santo. Eles eram aquele povo a qual o apóstolo Paulo ora para eles crescerem no conhecimento acerca de Deus. Eles eram aquele povo que estava morto, mas Jesus ressuscitou e fez deles a igreja, um santuário de Deus, a habitação do Espírito Santo. Ser igreja é viver a unidade por meio da cruz, é reconhecer, é compreender que em Cristo nós nos tornamos a igreja. A igreja não é um espaço físico, a igreja não são as paredes do lugar onde nós nos reunimos semanalmente para celebrar a Deus. A igreja não é aquele espaço que recebe uma placa com um nome. A igreja somos nós, quanto pessoas. Jesus fez de nós igreja. Portanto, nós precisamos compreender isso. Viver a unidade da igreja, viver a comunhão, é compreender que cada um de nós, endereços diferentes, cidades diferentes, nós somos a igreja. Portanto, eu queria deixar para nós
2 desafios. O primeiro deles é: viva os benefícios da obra de Jesus na cruz. Ou seja, em Cristo fomos unidos. Em Cristo nós fomos reconciliados com Deus e unidos no mesmo corpo. Então viva isso. Seja desafiado pela obra de Jesus na cruz a viver a unidade na igreja, a viver a comunhão na igreja. Segundo, viva na perspectiva da nova humanidade em Cristo. Você e eu em Cristo somos um novo povo. Você e eu em Cristo somos a igreja. Você e eu em Cristo somos os eleitos, os redimidos, os santos, os purificados, os justificados. Portanto, que você e eu assumamos diante de Jesus, viver na perspectiva da nova humanidade. Eu queria orar com você. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, Senhor. Damos-te, Senhor, a honra e a glória. Obrigado pela obra de Jesus na cruz. Obrigado, ó Deus, porque na cruz o Senhor Jesus fez muito por nós. Na cruz Ele nos redimiu. Na cruz Ele nos perdoou. Na cruz Ele nos reconciliou com o Senhor. Na cruz Ele nos possibilitou o acesso livre ao Pai. Na cruz Ele nos tornou o teu povo, a tua igreja, a comunidade da fé, aqueles que fazem parte do povo de Deus. Na cruz Ele nos deu esperança. Na cruz Ele nos deu promessas. Obrigado, Senhor. Por isso, ó Pai, eu peço em nome de Jesus, nos dê a compreensão, ó Pai, do quanto a nossa condição antes da cruz, antes do Evangelho, era uma condição desesperadora, era uma condição de morte, era uma condição sem esperança, era uma condição sem vida. Mas nos ensina também a reconhecer, ó Deus, a obra de Jesus na cruz, a importância. Nos ajude, ó Pai, a reconhecer, a compreender que em Jesus nós somos um novo povo, uma nova nação. Em Jesus nós somos os eleitos. Em Jesus nós somos o Israel espiritual. Em Jesus nós somos a igreja do Senhor. Por isso, ó Pai, nos ajude a vivermos em comunhão, em unidade, que as nossas diferenças, que a nossa forma de pensar, que muitas vezes é contrária que a do outro, que a nossa forma de ver a vida, que muitas vezes é contrária que a do outro, não nos impeçam, ó Deus, de vivermos a unidade, a comunhão, porque a cruz nos uniu. Não há mais diferença, distinção. Na cruz todos nós somos igualados. Na cruz todos nós temos a mesma importância. Na cruz todos nós fazemos parte da mesma proposta. Traga esta consciência para nós, ó Deus, no nome de Jesus. Não importa o grau de instrução, não importa a cor da pele, não importa a estatura, não importa a conta bancária. Na cruz nós somos a igreja, nós somos o povo de Deus e nada mais importa. Por isso, ó Pai, nós rendemos a Ti a graça, o louvor e a glória. Obrigado, Deus. Amém. Que Deus lhe abençoe, que você possa refletir neste sermão. A cruz nos uniu. Se a cruz não tem poder para nos unir, e eu acredito que ela tem, nada mais terá poder para nos unir. Nada mais terá condições de nos unir. Se a cruz não for suficiente para mudar a forma como nós pensamos e nos aproximar uns dos outros, então nada fará, porque a cruz é a única suficiente para nos unir. Deus lhe abençoe. Curta o nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal, compartilhe este vídeo com alguém, no nome de Jesus. Deus abençoe.